Seguir, Viração, uma realização Projeto Chique Chique e Visão Mundial. É isso aí, amigos, voltamos aqui com o programa Viração, hoje com os agentes de Edemias falando do assunto muito sério. Mas antes de voltar para o assunto, queria mandar um alô aqui para Clodoaldo Medeiros, aí da Rádio Cidade, né, Ranieri? Rádio Cidade FM, mandar aqui para Johnny Uma, diretamente do Havaí aí, que está nos assistindo. O José Pereira está perguntando aqui para você, Johnny Uma. Pela banda Mustang. A banda Mustang, se você já cortou o cabelo, né? Um abraço para você, Johnny. Daniel Zabumbeiro aí de João André, que vai estar aqui amanhã no programa Dr. Idelbrando Diniz, né? E também para Sávio aí da Infográfica, um grande abraço a vocês que nos acompanham, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E é o seguinte, hoje vamos falar agora sobre quais são os métodos de tratamento, de prevenção para essas doenças aí, né? Essas endemias que estão tendo agora. A gente tem um vídeo aí de uma forma de um tratamento. Queria mostrar aí, Evandro. Pode pôr, Evandrinho? Veja como é que eles estão tratando aí o Zika vírus, a forma de prevenção. Minha gente, vocês já conhecem o mosquito Aedes aegypti. É ele que está causando uma epidemia de... Vamos lá! Bota o da PM aí, salvando a vida da garota aí. A garota estava com o mosquito do Zika vírus e o PM Folete teve uma intervenção muito bonita. Pode puxar, tá na agulha. Beijinho? A mesa tá por lá. Ele vai grilar, Vai mesmo. Folgada. Tá vendo aí? Isso é um dos sintomas do Zika vírus, Sadivane? Esse grito assim, de pavor. Não foi o sintoma, mas o jeito dele matar o mosquito foi na tapa mesmo. Mas assim mesmo. Isso aí é pra matar muriçoca, sabe? É o cabo sendo bom de tapa, mata muito. Mata muito, né? Mata. Aí pra matar muriçoca é melhor que veneno. Aí como é o tratamento, quais são as indicações que você leva para ir para o pessoal de Catolé? Dessa forma aí, você chega, sai matando os mosquitos, como é que é aqui? Como é que faz? O tratamento, você pega o tratamento do mosquito, né? É, o mosquito tem que tratar na tapa, né? É o seguinte, o único jeito de você eliminar o mosquito é você eliminando a larva. Depois do mosquito nascer, fica muito difícil. Você tem que eliminar ele no começo, que é a larva. Chegar na casa, olhar depósito por depósito. Se tiver larva, colocar o larvicida. Ou então eliminar o depósito. E você só vai conseguir eliminar o mosquito se você matar a larva. O bom seria não deixar nascer a lava, né? Cobrir seus depósitos d'água, né? Lavar direitinho, né? Pra você ter uma ideia, nós, em Catolé do Rocha, nós temos 70% dos imóveis com a depósito a céu aberto. Né? São depósitos de 4 mil litros, 3 mil litros, 2 mil litros. Não tem larvicida que dê jeito. Uma população se conscientiza que esse depósito tem que ser coberto, ou não tem jeito não. Né? Este larvicida que é colocado, ele tem um período que a validade, ele perde ali o efeito, como é? O que eles repassam para nós, que ele tem o seu... Ele age durante 2 meses, mas enquanto a água estiver no depósito. Se você tratou o depósito, ele secou, quando encher, o larvicida já não... Ele pode perder a validade no mesmo dia, dependendo. Você coloca... Para 4 mil litros, aí você gasta 2, aí repõe esses 2, agora você já perdeu, imediatamente já perdeu a validade. A gente coloca o larvicida para agir na hora que tem a larva. A larva está lá, ele vai impedir, porque agora ele não mata mais a larva. Ele impede que ela transforme no alado, que é o mosquito. É inibidor de crescimento. Ele atrofia e morre como larva. Ele não se transforma em alado para mosquito. Certo. É inibidor de crescimento, né? Mas o bom seria que a gente nem precisasse usar larvicida. Eu trabalhei com um doutor do estado, o nome dele é Manuel Lira, ele é da SUCAM, né? E ele disse que para ele o bom seria a gente conseguir sem nem gastar nem 1 quilo de larvicida, né? O que seria impossível, né? Porque assim, a gente trabalhou muito tempo com esse negócio de larvicida, foi nós que viciamos o povo. Erradamente, mas foi nós que viciamos, né? Era pra gente ter agido com outros, né? Mas assim, se bota um rapaz no birô,
né? Que com ar-condicionado, a pessoa dando cafezinho, e ele projeta lá, né? Não conhece nem o quintal da casa dele, né? Aí a gente tem que seguir todas essas ordens. Quem sabe somos nós que trabalhamos aqui na área. A nossa realidade é diferente da de João Pessoa. João Pessoa tem água da torneira todo dia. Quando se tem um depósito, é depósito coberto, uma caixa d'água para uma hora de emergência, né? Catalã do Rocha tem bairro aí que faz 15 dias que não vem água, né? Aí se eu chegar numa casa, a pessoa tiver 50 litros de água no depósito, cheio de lava, se eu pedir para ele derramar, ele vai derramar? Vai não. Você só tem 50 litros d'água? Não tem como. Não tem como, né? A gente mora num lugar seco, a tendência é a população ter em casa 50 depósitos d'água, tem tambor, caixa d'água, porque se vem água num dia e passa 15, 100 dias, quer ter água em casa parada. Pois Eu conheço uma casa nossa popular que ela tem 6 caixas d'água. Tem 3 em cima e 3 no chão. Danado. Mas só esse ano de larvicida eu já gastei a quantidade de nós tratar o açude de Coremas. Caramba. É larvicida demais. Não se faz um planejamento anual ou de 2 em 2 anos, porque a gente tem a Cagepa. Se coloca esse larvicida lá desde a fonte, não seria uma facilidade a mais? Porque assim, a gente sabe que tem depósito, por exemplo, de pessoal que tira água de poço, né, de açude. A nossa cidade é praticamente abastecida pelo Cacimbão da Várzea, né, e outros, né, que tem aí, né? Mas será que na Cagepa já se tem isso, se coloca o larvicida? Não tem, nem pode, né? É privado, né? Não é privado, a Cagepa é do governo do estado, né? Mas é por causa da quantidade, não é sim. Porque essa água, a Cagepa destina uma água de qualidade, né? Agora, tem que ser cuidado nos depósitos, né? Porque muita casa, a gente tem casa com caixa lajeada, esse tipo de coisa. Agora, porque o medo da população, o que a gente tem aqui é muita falta de água e o medo da população ficar sem água. Então vão construindo depósitos desordenadamente, né? Se não cobra esse depósito fica aberto. Mesmo porque essa água, se ela sendo descoberta, ela não tem quase serventia para nada. Ela não serve para beber, né? Ela só serve mais para lavar o chão, no máximo tomar um banho e lavar a roupa, né? E se gasta muito mais dinheiro com essa água que eles guardam nesses depósitos, se eles tentassem cobrir esses depósitos, né? Porque se cobrir esses depósitos direitinho, lajeasse, eles teriam que beber, essa água pode ficar lá 1 ano, ainda serve para beber, estando lajeada, cobertinha, e não entrava lixo, nem entrava poeira, nem cria lodo, né? A teoria é muito boa, né, José? Exatamente. Vocês conhecem a realidade do pessoal pobre, muitas vezes não tem condição nem de comprar a própria água. Exatamente. Né? Se utiliza até para cozinhar, para beber, da água inadequada, né, para o consumo. Exatamente. Mas é justamente isso, né? O problema muitas vezes está na caneta, no camarada que fica atrás do biru ali, né? Sem ter uma perspectiva real da problemática, né, da realidade das pessoas do nosso cidade. E que não é só do nosso município, como você falou, pessoas de Riacho, né, de Jericó, que talvez sejam outros aqui, mas que também tem o mesmo problema lá, né? Porque o mosquito não vai se deter para o município, Não, né? o mosquito não é dever, não, né? E nem procura classe social, nada. É verdade. É um problema muito sério. Pois é. É um problema de tudo, é um problema sério. Nós temos aí agora essa microcefalia, porque assim, eu sou muito direto. A dengue, enquanto ela teve no Nordeste, ela era uma doença negligente, né? Ela sempre foi conhecida como doença negligente. As endemias, elas sempre foram conhecidas como doença negligente. Ninguém nunca se importou. A malária pegava quem? Pegava os índios, lá no Amazonas, e quem morava no Beiradão. Né? A dengue pegava quem? Nordestino. Né? Agora a zika está onde? A zika está em 24 estados e mais o Distrito Federal. Pegou pobres e ricos. Mas eles só estão ligando mais porque apareceu essa microcefalia. Se não tivesse, estava igual a dengue. Estava igual a dengue do mesmo jeito. Você liga na televisão hoje, o assunto é só zika, mas por causa da microcefalia. Exatamente. Então vamos falar justamente dessas doenças que estão ligadas ao Zika vírus. Só a microcefalia está ligada ao Zika vírus? Ou... São várias doenças cefálicas, não é isso? Repassa mais ou menos. Bem, o que a gente pode começar falando sobre exatamente a dengue, a gente começa falando do Aedes, né? A culpa dessa proliferação, a gente pode resumir na população em geral. A falta de educação, a falta de conhecimento, eu não posso nem dizer tanto isso a você, porque a gente sabe que todo mundo sabe como prevenir, não deixar água parada, não deixar água em aberto. Então, a população sabe como evitar. O problema é o deixar para lá.
Se o meu vizinho não faz, eu também não faço. Então isso é um problema grave. Esse Aedes, ele veio multiplicando e veio desenvolvendo, transmitindo algumas doenças que hoje estão em foco. Antes era só a dengue, depois surgiu chikungunya e zika. Se a gente for para o lado de sintomatologia, a gente perguntaria o quê? Qual seria a diferença? Será se eu tive dengue, chikungunya ou zika? Você poderia dizer o seguinte: a dengue é aqueles sintomas que diz assim, dor no corpo, a dor por trás dos olhos, a febre e aqueles exames de sangue que a gente faz que baixa as plaquetas, né? A chikungunya ela é uma dor mais forte, é um mesmo sintoma da dengue, porém umas dores mais fortes que você pode passar o resto da vida sentindo dores nas articulações devido a ter tido chikungunya, bastante crônico. Mas ele é muito característico porque ele sente dores muito fortes, principalmente na articulação de antebraço e mão. Então a dor são muito fortes, muito mais do que a dengue. A zika é aquela da sintomatologia mais branda, aqueles pintinhos que aparecem na pele e principalmente a conjuntivite, o olho avermelhado. Então esse é mais característico para a zika. Claro que a gente dizer assim, se a gente falar que quantos casos teve na nossa região de zika, não tem como dizer porque não foi feita nenhuma sorologia para a zika, foi pedido. E mesmo porém, porque não era notificação compulsória, né? O governo não faz. É um exame que só faz no Pernambuco, caro para o governo. Se você for buscar no particular é quase R$1.000 o exame para saber se você teve zika ou não. Então são poucos que podem fazer massa, né? Isso aí. Aí como os meninos falaram aqui, que o governo se preocupou mais devido a essas encefalites que estão acontecendo. Não só a microcefalia, mas acontece a microcefalia, a hidrocefalia. Tudo isso a gente chama de encefalites, que são problemas no cérebro. Falta de alguma parte que se formou, atrofiamentos. Então, a microcefalia, que suspeita-se, tudo que eu falar aqui sobre zika são hipóteses. Nada é confirmado. O mundo inteiro não tem um conhecimento da zika. Então, tem-se suspeita que a zika está envolvido nos casos de microcefalia que está acontecendo. Que hoje no Brasil está com mais de 4.000 casos. Mas se você for buscar a quantidade de casos confirmados de zika no Brasil, não dá 1.000. Porque não foram feitas sorologias. Então, tem a suspeita, foi a zika que causou essas mais de 4.000 microcefalias no país? Não se sabe. Catolé, graças a Deus, a gente está ainda livre. Teve 2 casos suspeitos, nenhum confirmado ainda de microcefalia. Então, por enquanto, a gente está indo bem. Apesar de todo mundo estar reclamando, meu tanque está cheio de lava, mas tem que lembrar como os meninos falaram. O larvicida não mata a lava, ela não deixa ocorrer a metamorfose, que seria o desenvolvimento da lava para o mosquito. Então, muitas vezes, está tratado o seu tanque, aí o cara vê aquelas lavas, aí seca o tanque, porque tu viu cheio de lavas. Aí, quando enche o tanque novamente, tem que colocar larvicida de novo, fica correndo atrás dos agentes para colocar larvicida de novo. Então, lembrar que o larvicida, ele não mata a lava, ele só não deixa ela desenvolver, ela permanece naquela forma dela, vive naquela forma. Então, a gente só vai conseguir controlar esse mosquito, que é um mosquito de fácil adaptação em qualquer área, seja no sol, clima tropical, né? Com muita água. Então, esse mosquito, ele prolifera bastante se a gente não controlar. Existe até uma campanha que poderia ser feita, se pudesse tentar, uma campanha de vamos lajear suas caixas d'água. Seria uma campanha interessante, porque o problema do povo é que quando escuta a palavra laje, lembra daquele monte de funcionário, aquele monte de gente enchendo a laje, dinheiro demais, mas encher uma laje hoje, um metro de laje de R$20, sua caixa d'água no máximo 6 metros que dá, então não é uma coisa demais para gastar e que resolveria muito problema. Lajeada até para consumo de muito tempo você conseguiria. E mesmo botando, não precisava nem colocar o cimento, você só botando os trilhos e a lajota, ela não impede que o mosquito passe. Ou mesmo uma lona, né? Uma lona, com R$20 de lona você compra um depósito d'água. Essa semana eu andei conversando com alguns vereadores, porque em Catolé hoje estão se construindo muita casa pela caixa. Então, porque na hora que eu fazia a casa pela caixa, não tem uma planta, se é obrigatório fazer a caixa lajeada, já vem já da planta. Pronto, você vai fazer a casa, mas a caixa vai ser lajeada. Porque eles fazem as casas, aí faz
uma janelinha, fica lá aberta o tempo todo. Muito bem. Isso deveria ser até uma determinação já. E às vezes não é só por gente pobre, não. A gente conhece aqui casa aqui, gente que gastou 100 mil reais, 80 mil reais numa casa e faltou dinheiro para cobrir a caixa d'água, que é 100 reais. Tá vendo? É falta de interesse mesmo. É. A gente vai para um breve intervalo aqui, vamos faturar, né? Fazer que nem Petrônio Gonçalves, né? Nós não somos piores nem melhores, né? Mas nós somos nós mesmos. Eu diz assim, né? Daqui a pouco a gente continua aqui falando sobre zika, chikungunya, sobre dengue, né? Quais são os fatores, né, que determinam, estão ligados, as doenças que estão ligadas à zika aí, né? Como identificamos se sim, se não, né? Então continue conosco, que é muito importante, não só para você, mas para a sua cidade, né? Para o bem comum de todos que aqui vivem. Então continue conosco. Faturas. Você está assistindo Viração, realização Visão Mundial e Projeto Chique Chique.